Pessoal, bom dia aí para quem é do 7º ano. Hoje vai ser a aula de correção da APC da segunda quinzena de junho. Como vocês podem ver aqui, esses primeiros exercícios aqui até o 3, só leitura e assistir vídeo, então isso eu não vou corrigir. Número 4, a partir do número 4 são exercícios de você resolver. 4, você tem que pegar uma folha de sulfite e construir 2 triângulos usando linha de costura ou palitinho de fósforo. E as medidas dos lados são 3, 4 e 5, tá bom? Então poderia ser um triângulo mais ou menos assim, ó, nesse formato. Aqui medindo 3, 4 e 5. Mas isso tem que ser feito com o palitinho de churrasco ou linha de costura. Isso aqui é um triângulo que chama retângulo, tá bom? Aqui é para fazer o outro triângulo, tá? O triângulo que a gente chama de triângulo... quer dizer, esse aqui a gente nem construiu ainda, mas é um triângulo que tem essas medidas de lado. Que é 4, 5 e 11, tá bom? Só que tem um porém, esse aqui vocês não vão conseguir construir, porque esse lado 11 aqui ele não vai fechar o triângulo. Se você constrói primeiro o lado 11, vou fazer aqui embaixo. Vamos supor que você faz um lado 11 aqui, você pode colocar o lado 4 aqui. Você não consegue fazer com que aqui seja 3 centímetros, tá bom? Vamos supor que você fizesse aqui, ó, as medidas sendo 3 e 4. Essa parte que fecha aqui, ela não vai ser 11, tá? Ela vai ser menor do que 11. Então, no caso da letra B da 4, você não consegue formar um triângulo com essas medidas. Aqui foi um errinho de digitação, aqui era 5, tá? Pega a conta de água dos últimos 3 meses e registra o consumo dos meses de junho, maio e abril. Então, lá na conta de água, vou ver se eu acho uma conta de água aqui para vocês. Tá marcando quanto que a pessoa gasta, que é o consumo, e o preço da conta, tá bom? Achei uma continha aqui. Aqui nós temos a conta da água detalhada, tá bom? Endereço, tem todas as informações. Aqui é o mês do ano. E aqui é a faixa de consumo, tá? Aqui na minha casa mesmo, em setembro, quer dizer, vamos colocar aqui no primeiro mês. Foi gasto 2 metros cúbicos de água. 2 metros cúbicos é a mesma coisa que 2.000 litros, tá bom? Então o consumo está descrito nessa parte aqui, ó. Aqui embaixo. Deixa eu ver se tem outra coisa. Agora, para esse mês aqui, ele fala que o consumo foi de 10, tá? Isso quer dizer que foram 10 metros cúbicos, daria 10.000 litros de água, tá bom? Vocês vão fazer isso com 3 contas de água. Colocar quanto foi consumido em metro cúbico, centímetro cúbico ou litro. No caso ali está dado em metro cúbico. Dizer em qual dos 3 meses que o consumo de água foi maior. E quantos litros foi gastado em maio e em abril. Então, para descobrir o total de litros, é só pegar o total de metros cúbicos e fazer vezes 1.000, tá bom? Aí você tem essa resposta. 5. A medida de 1 metro cúbico de água é equivalente a quantos litros? 1 metro cúbico, gente, nada mais é do que um cubo, que ele vai ter essas medidas aqui, ó. Um metro e 1 metro, tá bom? Dentro desse cubo que tem 1 metro por 1 metro por 1 metro, 1 metro por 1 metro por 1 metro, cabe 1.000 litros de água, tá? Então isso aqui já foram feitas experiências nesse sentido. E você vai ter que 1 metro cúbico vale 1.000 litros. A medida de 1 litro de água é equivalente a 1 metro cúbico? Não, porque 1 metro cúbico cabe 1.000 litros de água. 1 quilômetro cúbico também não é. Porque se 1 metro cúbico cabe 1.000 litros, 1 quilômetro cúbico, que é uma medida 1.000 vezes maior, vai caber... 1.000 vezes não, 1.000 vezes em relação à aresta, tá? Ele vai caber bem mais que 1.000 litros. Então não é nenhuma dessas duas. É 1 decímetro cúbico ou 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico em medidas reais vai ser aproximadamente isso daqui, tá? Ó. Imagina um cubo formado desse tamanho aqui. Vocês acham que aqui dentro pode caber 1 litro de água? Não cabe, tá?
Então, a correta é que 1 litro, ele vale 1 decímetro cúbico. Decímetro cúbico, aí tem que fazer aqui maior. É um cubo que ele vai ter 10 centímetros. 10 centímetros assim. E ele vai ter 10 centímetros de assim também, tá? Então é um cubo maior. E dentro desse cubo maior, ele vai caber 1 litro de água. Tá bom? Esse daqui não tem 10 centímetros, tá, gente? É só a representação dele. Na jarra de suco abaixo, cabem 2 litros de suco. Deixa eu só ver aqui. Isso. Então a quantidade de suco existente na jarra é aproximadamente... Observem aqui, gente, que a jarra ela não está toda cheia. Toda cheia ela vai ter 2 litros. Do jeito que está aqui, ela está meio cheia, então vai caber 1 litro de água. Isso aqui é um exercício que envolve estimativa, tá bom? É aqui. Faça uma pesquisa na internet para responder os 2 itens. Então aqui, gente, não dá para corrigir também, porque os números eles são atualizados dia a dia. Então fica difícil dizer isso. Igual a Nova Andradina. Teve uma semana que tinha 20 casos, depois passou a ter 60. Então... vai depender da semana que vocês fizeram a pesquisa. Era para colocar quantos casos tinha de coronavírus no Brasil, Mato Grosso do Sul e Nova Andradina, os pacientes recuperados, quantas pessoas morreram e a taxa de letalidade. O que é a taxa de letalidade? É dividir o número de óbitos pelo número de casos confirmados, é só isso. E faz o resultado dessa divisão vezes 100. B. Que medidas que o governo está tomando para manter a economia funcionando? Aqui você pode colocar aqui incentivo fiscal para pequenas e médias empresas e o pagamento do auxílio emergencial, né, para a pessoa que não pode trabalhar. Quais são as regras para que a pessoa possa ter direito ao auxílio emergencial? Vocês vão pesquisar, tem lá a questão do salário, que eu acho que é meio salário por pessoa. Tem a questão da renda, não pode passar de um valor X, eu acho que é R$ 3.500. E a pessoa tem que estar desempregada, tá? Então quem está empregado não pega auxílio emergencial. 9. Roberto está fazendo a sua tarefa de casa e se deparou com a seguinte questão. De acordo com o quadro abaixo, quais unidades você usaria respectivamente para medir? O comprimento de uma rua. Então o comprimento de uma rua é medido em o quê? Mililitro, quilômetro, quilograma, grau, litro, minuto, miligrama, centímetro, milênio, grama ou quilowatt. Tem um metro aqui, tá, gente? A massa de um elefante, como que ela é medida? Então você vai pegar e fazer a correspondência correta, tá bom? Das medidas que estão aqui no quadro, qual que pode medir o comprimento de uma rua? Poderia ser o quilômetro. Mililitro não é porque é medida de capacidade. E centímetro não é porque centímetro é uma medida ínfima, tá? Ele é muito pequenininha. Então a primeira poderia ser quilômetro. Quando fala comprimento da rua, não é a quadra, tá, gente? É a rua toda. Igual a rua que eu moro aqui na cidade, ela deve ter uns 5 km de comprimento. Então a primeira parte seria quilômetro. Massa de um elefante é medida em litro ou quilograma? É medida em quilograma, tá? E a capacidade de uma piscina, que é o quanto cabe dentro de uma piscina, é medida em litro. Então vai ser a letra B, tá bom? Número 10. Observe os polígonos em cinza na área quadriculada abaixo. Qual desses polígonos tem a maior área? Gente, o que seria a área? É só você contar os quadradinhos internos da figura. Por exemplo, a figura 1 ela tem 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem 10 quadradinhos internos. Figura 2 ela tem 4, 8, 12. Figura 3 ela tem 4, 8, 12, 14. E a figura 4 ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela tem 10 quadradinhos internos, tá bom? Então qual dessas figuras que tem área maior? Tem a área 14, que é a figura 3. 11. Observe abaixo a figura que a professora Sandra fez
em uma malha quadriculada. A medida da área de cada quadradinho dessa malha é igual a 1 centímetro quadrado. Então ele pergunta assim, qual que é a medida da área dessa figura? Então vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até aqui tinha 10, não é? E aqui eu tenho duas metades. Se eu pego essa metade aqui e recorto ela, eu posso colar ela aqui. Então tem mais um quadradinho. Então no total aqui são 11 quadradinhos. Ó. Os 9 que eu tinha aqui, 10 com esse inteiro, mais essas duas metades que dá um quadrado. Então aqui eu tenho exatamente 11 quadradinhos. Questão número 12. Deixa eu ver se dá para ver agora. Tá. Fábio desenhou uma malha quadriculada que Fábio desenhou em cinza na malha quadriculada abaixo o espaço que sua casa irá ocupar depois de construída. Cada quadradinho dessa malha equivale a 1 metro quadrado de unidade de área. Então você tem que contar quantos quadradinhos tem aqui no total. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui também tem 7, ó. Aqui você pode contar também tem 7. E aqui também tem 7. Então o 7 ele está aqui 4 vezes. 7 mais 7 mais 7 mais 7 é 28. Aí vai sobrar agora essa parte triangular. O que você pode observar? Se você dividir essa figura em duas partes iguais, você observa que essa parte ela pode ser colocada aqui em cima, tá? Ó. Posso tirar daqui e colocar ela aqui. Beleza, você tem agora um quadrado aqui. Esse quadrado ele vai ter quantos quadradinhos internos? Mais 4. Então isso dá exatamente 32 de área, que é a letra B. 13 vai ter que fazer a mesma coisa, vai contar os quadradinhos inteiros e depois encaixa os outros. Ó. Então vai dar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 até aqui, tá bom? Só que não é só 23, tem mais alguns quadradinhos. Por exemplo, ó, esse quadrado aqui, eu posso colar ele aqui em cima. Dá mais um. E esse quadrado aqui, eu posso colar ele aqui embaixo. Ó. Dá mais outro. Então isso aqui daria quanto? Ó? 25. Por último, esse aqui que é a figura 14. A ilustração abaixo, o quadrado sombreado representa uma unidade de área. Então vamos contar aqui quanto que mede a área desenhada. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, peraí, 20, 21. Vamos fazer melhor aqui, gente. Vamos contar aqui. Vou contar só essa parte aqui. Se vocês observarem, isso aqui é um triângulo. Então aqui tinha 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Até aqui tinha 19. Agora, o que acontece, ó? Você fecha aqui, isso é um quadrado, e esse triângulo, ele tem a metade do quadrado. Então, vou contar o quadrado todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que essa parte cinza é a metade do 10. Qual que é a metade do 10? Ela é 5. E tem um porém, ó. Tem essa parte aqui que ela também está sombreada, tá? Então isso aqui vai dar 19 mais 5 mais 1, que é 25, tá bom? Então a resposta da 14 é a letra C. É só isso, tá bom?
Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima, gente. Tchau, tchau.